Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Livro de João, capítulo 19. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 19, somente o versículo 30. Amém? Diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os irmãos possam se sentar em do Senhor Jesus. Meus amados, nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, amém? Ele caminhou, fez muitas coisas pela humanidade, ainda faz, amém, irmãos? Amém. Libertou os oprimidos, curou os enfermos, ensinou sobre o seu reino. Ele veio a esse mundo com um propósito. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, veio como um cordeiro mudo, santo, para pagar a dívida da humanidade que havia pecado e estava destituída da glória de Deus. O texto de Mateus, irmãos, ele fala lá no capítulo 26 de Mateus, ele fala ali sobre Jesus, conta a partir do versículo 36, quando Jesus vai até o jardim do Getsêmani, e lá ele pede aos seus discípulos que vigiem com ele, porque ele estava muito angustiado e queria orar. E diz assim, o versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando Pedro consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, os achou adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora nona, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Nos versículos 48 e 49 desse mesmo capítulo, Judas, o traidor, saúda Jesus com um beijo e em seguida entrega o nosso amado Senhor Jesus aos soldados romanos para que ele fosse entregue ao sinédrio e ali então fosse condenado. E em Mateus, nesse mesmo capítulo, a
partir do versículo 59 até o 68, diz ali que os príncipes e dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho tentam buscar um falso testemunho contra o Senhor Jesus. E não havia erro nele, amém, irmãos? Então, eles tentavam de alguma forma achar e buscavam um falso testemunho para entregar o Senhor à morte, e o restante do texto os irmãos conhecem. O Senhor é crucificado. O Senhor Jesus é levado ao governador da Judéia para ser julgado, e aí Pilatos, mesmo estando ciente da inocência do Senhor Jesus, covardemente ele o sentencia. Versículo 24 do livro de Mateus, capítulo 27, diz assim, a partir do versículo, vou ler a partir do 24. Então Pilatos, que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Irmãos, nós conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos tudo aquilo que o nosso amado Senhor Jesus passou, e aqui, nesse texto que nós lemos, do livro de João, no capítulo 19, o Senhor Jesus, lá no versículo 28, depois, sabendo Jesus de todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram-no de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lá chegaram à sua boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A palavra, essa expressão, está consumado, irmãos, ela vem de uma expressão grega que significa tetelestai, que significa está consumado, a dívida foi paga, irmãos. E de acordo com os historiadores, essa expressão ela tem 3 significados. Um deles é um significado doméstico. Dizem que quando o pai dava ordem ao seu filho e ele concluía aquela tarefa, então ele dizia: tetelestai. O trabalho, a tarefa que foi dada pelo pai tinha sido concluída. Havia também um outro significado, no significado comercial, que quando alguém comprava alguma coisa e estava devendo, saía devendo aquele pagamento, quando essa pessoa concluía, então, aquela dívida se encerrava, batia-se um carimbo, então, dizendo: tetelestai, a dívida foi quitada. E num outro sentido, no sentido imobiliário, a expressão que eles usam significa que quando alguém comprava algo e ao final ele terminava aquele terreno, algo assim, aquele imóvel, então ele recebia ali um carimbo naquele documento dizendo: tetelestai, agora é seu por direito, está concluído, está pago, é seu. Então essa era uma expressão comum em documentos legais, dizendo que a dívida estava paga. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez por nós, irmãos. Ele pagou a nossa dívida. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, irmãos. E, inclinando sua cabeça, entregou o seu espírito. Quando o Senhor Jesus disse ali: tetelestai, está consumado, Ele está dizendo ali, irmãos, que o preço da nossa salvação foi pago, irmãos. Nós não temos mais dívida.
Ele pagou o preço daquilo que nós devíamos, irmãos. Ele carregou o peso dos nossos pecados. Ele quitou a dívida que nós jamais poderíamos saldar, irmãos. Ele pagou o preço da redenção da humanidade. A minha dívida está paga, a sua também, irmãos. Glória a Deus. Agora, nós já temos por posse. O carimbo já foi feito, batido com sangue, irmãos, dizendo: está quitado. A gente não deve mais. Nós temos agora, com esse carimbo de sangue, testamentado com o sangue do Senhor Jesus, nós temos direito de usufruir da vida eterna, irmãos. Aleluia. Amados, o Senhor Jesus, Ele não foi para aquela cruz como um derrotado. Não foram aqueles homens que o condenaram, que o castigaram, que tinham o controle. O controle não era deles. O Senhor foi àquela cruz porque Ele se deu por mim e por você. Para a nossa redenção. Para pagar o nosso preço. Por amor das nossas vidas, Ele se sacrificou. E Ele se deu. Ele se entregou. Ele sofreu aquela cruz. E Ele diz lá na sua palavra que Ele foi para o céu. Quando Ele ressuscitou, Ele disse que Ele ia preparar a morada para nós, irmãos. E nós, irmãos, que lutamos tanto aqui nessa terra para ter uma escritura de um lugar que vai ficar aqui, irmãos. Lá já foi pago, irmãos. A gente já tem a nossa escritura do céu, irmãos. Nós já temos morada garantida para nós, irmãos. Aleluia. E a gente, irmãos, não pagou nada por isso. Foi Ele quem pagou, irmãos. E como Ele diz lá na sua palavra, irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nós, irmãos, nós não caminhamos mais sob a vergonha do pecado. Nós não caminhamos mais pelo peso da condenação, porque o Senhor Jesus, Ele se deu por amor de nós, irmãos. A obra da cruz, irmãos, ela é substitutiva, era nós que deveríamos estar lá. O preço era para nós, irmãos. O pecado era nosso, o peso era nosso, a condenação era nossa, irmãos. Em Isaías, capítulo 53, os versículos 4 a 7 dizem assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Mas Ele não abriu a boca. Havia um castigo requerido, irmãos, como nós lemos aqui. E nenhum de nós, irmãos, não há um só homem nessa humanidade que seria capaz de suportar. Nenhum de nós. Nós não daríamos conta, irmãos, de pagar esse preço. Então, foi por substituição.
Ele fez por nós, irmãos. Ele pagou o preço para que nenhum de nós pereça, mas tenha vida eterna. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, dizem assim: E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de nenhuma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia, Senhor. Irmãos, imagine que você tem uma dívida muito grande, imensa, que você não seria nunca capaz de quitar. E vem alguém que você tanto despreza e paga a sua dívida. Quanta gratidão você teria por essa pessoa? Foi exatamente isso, irmãos, que o Senhor fez por nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, não é mérito nosso. E mesmo assim, sendo falhos, pecadores, insensatos muitas vezes, às vezes até um pouquinho mal agradecidos, quantas vezes já fomos, né? Ele continua sendo fiel. Ele continua fazendo que a sua misericórdia se renove nas nossas vidas a cada manhã, para que nós não sejamos consumidos. Ele nos deu o seu Espírito Santo, que nos ajuda todos os dias nas nossas fraquezas. E Ele nos ama independente dos nossos acertos. É bem verdade que nós temos que nos esforçar todos os dias para nos santificarmos, amém, irmãos? Mas não é a nossa conduta que aumenta o nosso amor. Nós temos sim que termos uma boa conduta e nos parecermos a cada dia mais com Ele. Mas Ele nos ama porque Ele é o amor, irmãos. E é exatamente assim que eu e você devemos viver, irmãos. Gratos todos os dias, agradecidos todos os dias. Eu me lembrei do irmão Silvio quando eu estava meditando na palavra, quando ele testemunhou que ele tinha uma dívida bem grande e o Senhor quitou aquela dívida. Eu me lembrei, irmãos, de quando eu me casei e meu marido ficou desempregado. Eu fiquei meses sem receber porque tinha acabado de ingressar no concurso público e nós ficamos devendo 5 meses de aluguel. Seria a ordem de despejo, que nós não tínhamos como pagar. E a dona do imóvel simplesmente foi até sem nos conhecer, que a gente era um simples inquilino, foi até a imobiliária e disse: olha, a dívida deles está quitada, eles não me devem nada. É o Deus que a gente serve. Glória a Deus. Louvado seja o Ele quitou a nossa dívida lá na cruz do Calvário. Ele quita a nossa dívida até aqui na terra. Porque Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo. Ele cuida de nós em todo o tempo. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E quem de nós aqui pode dizer que se sente só, irmãos? Tenho certeza que nenhum de nós, irmãos. Tenho certeza que todos que aqui estão têm milhares e milhares de
de testemunhos do Senhor. Isso aqueles que nós foram visíveis. Porque se o Senhor mostrasse tudo aquilo que Ele faz por nós, em todo o tempo da nossa vida, nós seríamos ainda mais intensamente agradecidos por Ele. Nós temos que estar e sermos aliviados, porque nós somos livres do pecado, irmãos. E livres da condenação do inferno. O pecado, ele já não nos atrai, porque Ele pagou a dívida por nós e nos fez livres. Porque Ele pagou o preço lá na cruz e nos trouxe, nos retirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E o diabo, irmãos, ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. A nossa dívida foi paga, irmãos. E o que Ele fez por nós, o que o nosso bondoso, amado Rei Jesus, Senhor das nossas vidas, fez por nós, foi a maior prova de amor que qualquer pessoa pudesse fazer, irmãos. Nunca vai existir uma prova de amor tão grande como daquele que é o amor que fez nas nossas vidas. Então, irmãos, quando você estiver se sentindo triste, lembre-se da cruz. Quando você estiver se sentindo injustiçado, lembre-se da cruz. Lembre-se do Calvário. Quando você se sentir afligido, lembre-se do Calvário. Lembre-se da cruz. Lembre-se daquilo que o Senhor Jesus passou por amor de mim e de você. Quando você quiser saber o quanto Deus te ama, olhe para a cruz, irmãos. Todos os dias da nossa vida, até que Ele venha nos buscar, olhe para a cruz. Nós somos seres imperfeitos, irmãos, porque a nossa natureza é pecaminosa, e por mais que a gente tente acertar, a gente é imperfeito. Mas sejamos gratos, irmãos. Ainda que sejamos imperfeitos, sejamos gratos. Muitas vezes, irmãos, muitos de nós, a gente acha que está tardando uma bênção, que o Senhor não nos dá, nos chateamos, desanimamos. Quantos já não desanimaram da fé, já não estão mais entre nós, irmãos? Lembre-se de tudo aquilo que o Senhor fez e faz por mim e por você. Amém. Lembre-se do seu grande amor por nós, irmãos. Lembre-se, Tetelestai, a dívida foi paga, irmãos. Foi quitado. Está consumado, irmãos. E louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Que tem cuidado de mim e de você em todo o tempo. Que não se esquece de nós. Que tem guardado as nossas vidas, tem nos concedido livramentos, tem cuidado da nossa família, da nossa parentela, tem nos sustentado na sua presença. Então, se porventura você não conseguir se lembrar de muita coisa que o Senhor Jesus nos falou hoje, lembre-se disso, irmãos. Tetelestai. A dívida foi paga, amém?